O patrimônio de Flávio Bolsonaro aumentou em quase R$ 1 milhão com um esquema de desvio de dinheiro público em seu antigo gabinete na Alerj, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. O valor consta na denúncia apresentada na semana passada ao Tribunal de Justiça do Rio. A análise dos promotores se concentrou entre 2010 e 2014 e não inclui a possível lavagem de dinheiro praticada na loja de chocolates. De acordo com o MP, Flávio Bolsonaro e sua esposa Fernanda não teriam como explicar gastos que somam R$ 977 mil nesses anos. A denúncia aponta que Flávio fazia, aspas, pouquíssimo uso de serviços bancários, como cartões de crédito e débito. Fecho aspas. Entre 2007 e 2009, ele gastou apenas R$ 7 mil com faturas de cartão. Portanto, alguns anos aí, só R$ 7 mil para quem recebe muito mais do que isso, gastos ali com cartão. Eu costumo ironizar que ele usava o cartão Queiroz. Apesar disso, segundo a denúncia, ele fez investimentos oriundos de fontes estranhas no período, como, por exemplo, o pagamento de R$ 90 mil em dinheiro vivo para uma corretora de ações. O UOL revelou hoje que Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, pagou 4 cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro com dinheiro de Caixa 2 em 2018. Portanto, gente que trabalhou ali na campanha do Flávio Bolsonaro para senador, lembrando que os fatos investigados se referem ao mandato anterior dele como deputado estadual lá no Rio. O portal confirmou com exclusividade que essas pessoas, essas 4, trabalharam para a campanha do Flávio por meio de entrevistas gravadas, textos e vídeos publicados em redes sociais. Foram 15 transferências bancárias da conta de Queiroz para essas pessoas, no total de R$ 12 mil, entre 3 de setembro e 8 de outubro de 2018. Nenhum dos pagamentos foi declarado à Justiça Eleitoral. O dinheiro saiu de uma conta bancária pessoal de Queiroz, a mesma na qual ele recebeu pagamentos de assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, no caso da chamada rachadinha, que a gente sempre traduz aqui para peculato, que é o desvio de dinheiro público para si ou para terceiros. Inclusive, Mário, o MP, ao denunciar, falou que se avançasse a denúncia, fosse recebida pela Justiça, etc., o Flávio Bolsonaro deveria perder o cargo de senador. E agora aparecem mais elementos que comprometem no mundo, pelo menos ideal, que normalmente não é o da política brasileira, o seu mandato, já que, aparentemente, o operador do esquema no gabinete dele pagou despesas de campanha. Então, quer dizer, pode ter sido aí, de acordo com a investigação, um dinheiro sujo usado para que ele se elegesse. Mas o fato é que fosse eu ou fosse você a fazer isso, a gente já estaria na cadeia há muito tempo, né? Ou estaria condenado, pelo menos. O mandato protege, a legislação também, de certa forma, protege. E o que a gente pode dizer? Isso aí é uma palhaçada. É óbvio que todo esse dinheiro era dinheiro público, que era comercializado, né, digamos assim, para obtenção de bens e de serviços e tudo mais, fora do radar, né, da Receita Federal e assemelhados. O que eu acho surpreendente é a cara de pau, né? De pau dessa gente, que agora, eu acho que você vai tocar nisso. Sim. Entraram com uma notícia crime contra o William Bonner e a Renata Vasconcelos, apresentadores e editores também, né, do Jornal Nacional, acusando-os de burlar a lei, né? Porque estaria sob segredo de justiça, né? O processo. Eles conseguiram lá um sigilo qualquer. Eles protocolaram essa notícia crime. A acusação é de que os jornalistas violaram a ordem de censura judicial ao divulgar informações sobre o caso do peculato na Alerj. O que não é verdade, né? Quer dizer, eles já estavam noticiando isso e não noticiaram um ponto específico sobre o qual a ordem recaiu. Tudo para fazer cortina de fumaça, mas, obviamente, intimidação à imprensa. Aliás, é muito preocupante o que está acontecendo, porque eu nunca vi tanta intimidação à imprensa, tanta ordem de censura, né? A tal da censura que não é censura, que a justiça brasileira inventou. Como se legitimada pelo Poder Judiciário. Legitimada pelo Poder Judiciário, que é pior, né? Num país democrático, até prova em contrário. Tudo isso é um absurdo. A cara de pau é enorme, e agora temos também essa intimidação à imprensa. Mais uma.
Exatamente. E aquela questão, eles ficam insatisfeitos com o vazamento que ocorre por meio de servidores, de procuradores, de promotores, etc. E aí vão descontar na imprensa, que descobre documentos que são parte de um processo judicial que corre sob sigilo. E isso não é a tradição do trato da liberdade de imprensa, né, Mário? Claro que não, né? E mais, né? Você está no meio de um processo, todas essas confusões, idas e vindas, aparecimento desse Uacef, né? A mulher do Queiroz foge e é beneficiada com prisão domiciliar. Pelo João Otávio de Noronha. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? É uma pouca vergonha. Olha, por onde quer que você olhe, é uma pouca vergonha essa história do Flávio Bolsonaro. E com impacto político que vem desde lá de trás. Quer dizer, a questão Flávio Bolsonaro e o peculato, né, acabou inviabilizando qualquer governo minimamente respeitável, né, do ponto de vista do governo federal, né, porque contaminou a política e com todo... Então, o dano que isso está causando é um dano em si, né, que tem o dano do peculato, né, o dano da falta de vergonha na cara, né, que esse processo denota, mais um dano à liberdade de imprensa e o dano à política brasileira no seu aspecto mais essencial, né, porque o governo foi inviabilizado porque temos lá um presidente que está mais preocupado em proteger o seu filho do que em governar o país. Exatamente. Esse ponto eu considero fundamental porque o caso do peculato no gabinete da Alerj não se encerra em si próprio, né? Ele gera uma série de decisões do presidente da República que são bastante preocupantes, não só em relação a esse caso específico, mas em tudo que favorece os demais encalacrados com a justiça. Então, o próprio Renan Calheiros exaltou o desmonte desse sistema de combate à corrupção, que é como a gente chama. Ele chama lá de Estado policialesco, porque é alvo de 18 inquéritos. Mas a gente sabe que é o sistema de combate à corrupção que vai sendo enfraquecido. É óbvio que não se reduz a zero, porque ainda tem pessoas que lutam nas suas instituições, nos seus órgãos de controle, para levar certos casos adiante. A gente viu que o Ministério Público do Rio de Janeiro não foi totalmente controlado pela família Bolsonaro, tanto que saiu a denúncia. Mas aí ele coloca lá um inimigo da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, um apadrinhado do Centrão e do Uacef, mencionado pelo Mário, no Supremo Tribunal Federal, abranda a legislação penal em acordo com a esquerda, que ele tanto diz combater, e com o próprio Centrão, que ele dizia que iria combater no governo quando estava em campanha. Então, tudo isso tem uma repercussão muito maior do que o caso em si, né, Mário? Vamos resumir. O caso Flávio Bolsonaro, ele causou a queda do Moro, né? Causou a nomeação de um perfeito desconhecido, né? Mas que parece muito alinhado com certas bandeiras anticorrupção, para o STF, causou o alinhamento quase que automático com o Centrão e a destruição da Lava Jato que interessa. Então, assim, é uma bola que começou pequenininha e que se transformou numa avalanche, né? Tudo isso para proteger o rapaz que usava, tudo leva a crer, segundo o Ministério Público, dinheiro público para bancar as despesas mais comezinhas, num esquema que apesar de espalhado, de comum e tudo mais, não justifica, obviamente, que se cometa esse tipo de crime. Pois o Queiroz pagava mensalidade escolar das filhas, pagava plano de saúde. Não é uma beleza? É uma beleza, né? E a denúncia, obviamente, se concentra ali em determinados aspectos relativos ao Flávio Bolsonaro e ao Queiroz. Mas a imprensa já mostrou que o Carlos Bolsonaro pagava parcela de imóvel com dinheiro vivo, que o Eduardo Bolsonaro pagava parcela de imóvel com dinheiro vivo. A Cruzoé mostrou que o Queiroz depositou, junto com a Márcia Guiar, esposa dele, R$89 mil na conta da Michelle para o Jair Bolsonaro. Tem miliciano no meio. Exatamente. Né? Miliciano no meio, aquele Adriano. O Adriano da Nóbrega tinha familiares que atuavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso voltou à tona agora porque está incluído na denúncia, mas a gente já falava isso no antagonista também. Então é claro que é tudo bastante grave. Só para completar a informação a respeito dessa tentativa de censura, os advogados do Flávio Bolsonaro reclamam do noticiário dessa semana, do Jornal Nacional, que deu destaque ao depoimento da Luísa Paz, ex-assessora do Flávio, que confessou
que devolvia 90% do seu salário na Alerj ao Fabrício Queiroz. Devolvia não, eu até nem gosto dessa palavra, porque o dinheiro originalmente não é do Queiroz, né? É um dinheiro da Assembleia Legislativa, é um dinheiro dos pagadores de impostos. Então, ela repassava 90% do salário na Alerj ao Queiroz, que é denunciado, repito, como operador do esquema de rachadinha, do peculato. Então, quer dizer, a pessoa que emprestava o nome recebia ali uma quantia pequena, de R$700, um salário de mais de R$5.000, quando ela era a assessora, depois ela teve outros cargos ali em outros departamentos da Alerj, mas a maior quantidade ficava justamente para aqueles que não se satisfaziam com seus próprios salários. Então, você tem o deputado estadual que ganha o salário de deputado, mas quer ganhar mais, quer ter um dinheiro a mais para pagar despesas pessoais, pagar eventualmente campanha, né, como está aparentando agora, o Fabrício Queiroz centralizando essa coleta do dinheiro e aí repassando para outros membros daquilo que o Ministério Público está chamando de organização criminosa. Mário. É um assunto sobejamente conhecido e que eu imagino até que os ouvintes, espectadores, já estejam até um pouco cansados, né? A gente ouve falar de Flávio Bolsonaro e quer saber do resultado da eleição na Dakota do Norte, né? Pode ser mais emocionante, mas o fato é que a gente não pode, porque o assunto se repete, a gente não pode deixar de dar importância a ele, né? Como eu falei, como nós comentamos aqui, é um assunto que acabou sendo determinante para os destinos do governo federal, né? E para os destinos da maior operação anticorrupção do país, e para Exatamente. Os destinos do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então, é seminal, é um assunto que está ali na base de boa parte dos acontecimentos políticos, do alinhamento com o Centrão, como nós falamos. Infelizmente, pode ser chato, mas a gente não pode largar esse osso.